Meus amados, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, vamos dar continuidade à palavra, né? Domingo passado eu comecei com vocês, embora não seja necessariamente uma continuação, né? Mas a gente vai pegar o mesmo capítulo, o mesmo texto, e a gente vai falar algumas coisinhas mais que não falamos domingo passado, tá? Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. A partir do verso 24. Podemos ler? Está escrito assim, ó. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Meus amados, Jesus ele está então propondo aqui, ele está pregando uma parábola. E essa parábola é a famosa parábola do trigo e do joio. E quando Jesus está dando essa parábola, irmãos, às pessoas, ele está ensinando a elas a respeito do reino de Deus, está ensinando a respeito do juízo que Deus vai fazer no último dia, ele está falando de salvação, ele está falando de eternidade. E ele, meu querido, usa duas figuras principais aqui. Uma é o trigo e a outra figura é o joio. E quem representa o trigo e o joio? O trigo representa, meu querido, o povo de Deus, os crentes em Deus, os filhos de Deus, aqueles que entregaram suas vidas por meio da fé e viveram nesse mundo segundo os fundamentos cristãos, os fundamentos de Cristo Jesus. Esses se tornaram pela fé filhos de Deus. Creem em Jesus Cristo, se entregaram, se batizaram e servem a Deus, e servem ao seu próximo para agradar a Deus. Esse é o trigo, esses são o trigo. E quem é o joio? O joio, meu querido, representa todas aquelas pessoas que não creram em Deus ou não creram em Cristo como Filho de Deus, que não entenderam a necessidade de receber Jesus como Senhor, de arrepender dos pecados, de mudar de atitude, de viver uma nova vida, ter uma nova mentalidade, um novo coração. Essas pessoas não entenderam isso, não compreenderam ou simplesmente não aceitaram, rejeitaram essa ideia de Cristo como Senhor de suas vidas. Essas pessoas, no dia do juízo, elas serão o joio. E aí, meu querido, o trigo e o joio, eles são parecidos, mas eles têm natureza completamente diferente. O joio é uma erva daninha. Não serve, meu querido, para nada, para o agricultor, para o homem do campo, para o pai de família. Mas o trigo não. O trigo é um cereal. E o trigo, meu querido, ele é usado, e aí se você pegar o porquê Jesus está falando, porque a partir do trigo se fazia o pão. E o pão, ele tem uma representação, irmão, de vida. É tão interessante isso, né? Por isso que Jesus, ele falou o quê? Eu sou o pão da vida. Olha que coisa, irmão, o pão, ele tem essa simbologia de ser aquilo que gera vida, aquilo que, ele de alguma maneira produz vida. Então, eu até acho lindo que Jesus falou assim, ó, quando o trigo, o grão de trigo, ele caindo em terra, ele não morre, ele fica só, mas em morrendo ele frutifica, ele dá muita vida, Ou seja, o que é o trigo? O trigo somos nós. Se nesse mundo nós morrermos para esse mundo, a gente consegue gerar vida de Deus nas pessoas. A gente consegue ser uma bênção nas mãos de Deus para gerar vida. Irmão, é tão interessante isso. Então, o trigo é o corpo de Cristo, é a igreja, é os crentes, são os filhos de Deus. E esses filhos de Deus, irmão, são aqueles que levam a vida de Deus para o seu próximo. Amém, meus amados? Então, esse é o trigo e esse é o joio. E aí, irmãos, diz a palavra do Senhor que quando
aquele homem, né, aqueles homens se levantaram no outro dia, né, porque eles tinham ido dormir, estava lá o trigo e o joio junto, eles cresceram e começaram a aparecer. E aí os homens falaram assim, olha, ô Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio, para deixar só o trigo? Aí Jesus conta na parábola, olha, a gente não pode arrancar agora o joio, porque ele vai acabar prejudicando o trigo. Deixa os dois crescerem juntos, e quando chegar a época da colheita, aí sim, eu vou mandar os meus servos, então, arrancar o joio primeiro e amarrar em molhos para o queimar. Mas o trigo, vocês vão juntar e guardar no meu celeiro. Irmão, olha que figura que Jesus está dizendo aqui para nós. Ele falou assim, olha, pastor, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Irmãos, no meio do povo de Deus, no meio da igreja e nesse mundo, sempre vão haver pessoas que, irmão, parecem que estão servindo a Deus, parecem que acreditam em Deus, parecem que temem a Deus, porque o joio é parecido com o trigo, mas ele não é trigo. Irmão, e aí? Você vai encontrar esse tipo de gente em todo lugar. Lá fora, inclusive aonde? Dentro da igreja. Só, irmão, que não basta você ser parecido com alguém que crê em Deus. Você tem que ser alguém que efetivamente crê em Deus. Pastor, quando é que eu sei que alguém efetivamente crê em Deus? Jesus disse para nós, pelo fruto conhecereis a árvore. Não é pelo falar. Porque não é a pessoa, irmão, não é porque a pessoa diz assim, ai, graças a Deus eu consegui isso. Ai, que ela é, irmão, que ela é de Deus. Muito pelo contrário. Tem muitas coisas que as pessoas falam porque é costume o quê? Falar. É um hábito falar. Mas não, aquilo não evidencia ou não significa necessariamente que aquela pessoa de fato e de verdade crê em Deus. Porque, irmão, se eu creio em Deus verdadeiramente, uma das coisas, meu querido, fundamentais de alguém que crê é obedecer a palavra de quem? De Deus. É aí que você começa a ver a diferença. Porque, irmão, o crer em Deus tem que me fazer produzir um fruto que se chama obediência. E obediência, irmãos, sem restrições e sem limites. Deus disse sim, para mim é sim. Deus disse não, para mim é não. Mas o mundo pensa diferente. Eu não sirvo o mundo, eu não sou do mundo, eu sou de Deus. E eu vivo para Deus. Então, isso, meu querido, é você ser alguém que crê em Deus. Você vive para obedecer a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo que quando pegou lá o campo, lá, irmão, do trigo, tinha joio junto. Irmão, na igreja hoje está cheio de joio. Pessoas que parecem crentes, pessoas que parecem pregadores, mas, irmãos, o coração deles não produz vida de Deus verdadeiramente. Eles não têm o Espírito de Deus. E aí, irmãos, se você de repente começar, então vamos começar a expulsar todo mundo, arrancar. Jesus falou assim, fica tranquilo. Não vai você, à força, querer resolver essas coisas. Porque isso aí é reservado para o pai de família, que representa Deus, no dia do juízo. É ele que vai fazer separação, é ele que vai julgar todas as coisas. Irmãos, eu e você não somos juízes de nada e não somos juízes de ninguém. Irmãos, e a gente tem que entender que o que a palavra de Deus diz? Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que eu falo para vocês, eu sei que tem muito pastor que não concorda, ali de igreja que não concorda com isso. Não, mas a gente tem que disciplinar a igreja. Irmão, eu sempre fiz uma coisa. Ao longo desses anos, dessas 3 décadas aí que eu prego o evangelho, meus irmãos, eu já vi muitas pessoas no meio da igreja. Pessoas que não queriam se converter. Pessoas que estavam ali no nosso meio, se movimentando no nosso meio, mas você via nitidamente, meu querido, que não queria se converter, mas são pessoas, irmão, que às vezes tem outra pessoa, trouxe alguém, trouxe não sei o quê, e aqueles que eles trouxeram estão firmes, mas eles mesmos não se firmam. E aí, irmão, muitas vezes as pessoas, pastor Marcos, olha fulano, olha Beltrano, pastor, tem que fazer alguma coisa, irmão. Sabe o que eu sempre fiz? Eu sempre falei com quem? Com Deus. Irmão, pode perguntar para a Dani, a minha oração sempre foi essa. Senhor, se alguém está aqui, não quer se converter, não quer nada com o reino de Deus, está prejudicando o corpo, o Senhor, que é o Senhor da seara, trate de limpar. Porque eu não posso fazer justiça com as minhas mãos. Porque o Senhor é juiz de todas as coisas. Eu não conheço o coração da pessoa e eu não sei como o Senhor está trabalhando na vida dela. Então, o Senhor é Senhor da obra. Assim como eu tenho que pedir que Deus envie trabalhadores, irmão, se tiver que tirar,
Não foi ele que pôs? Quem tem que tirar? Estão compreendendo isso aqui, irmão? Ah, pastor, mas aí o senhor vai ficar deixando acontecer coisa na igreja. Irmão, presta atenção. Joio e trigo sempre vão estar presentes. Sempre vão estar presentes. E aquele pai, os rapazes falaram, Senhor, nós vamos lá arrancar. Ele falou, não, vocês não podem fazer isso. Tem que deixar no dia certo. Tem que deixar no momento certo. Irmão, e naquele dia, Jesus vai mostrar todas as coisas. Amém? Por isso, irmão, que eu quero dizer uma coisa para você, e aproveitar que a gente está falando, tem gente que vai ouvir. Irmão, hoje tem muita gente que fala assim, né? Ela está numa igreja, e às vezes ela fica assim, mas puxa vida, né? Eu não vou ajudar. Um exemplo, irmão, um exemplo, tá? Eu não vou ajudar financeiramente a igreja, porque vai saber o que o pastor faz com o dinheiro. Vai saber o que fazem com o dinheiro. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Faça a sua parte, obedeça a palavra de Deus, faça o que Deus te pediu para fazer. O que alguém está fazendo de certo ou de errado com dinheiro, quem vai julgar? Deus. E fica tranquilo, viu? Porque, irmão, se tem uma coisa que é certa, é o juízo de quem? De Deus. Irmão, você está vendo aí um monte de pastor pegar dinheiro de igreja, realizar o sonho de ter jatinho, avião, carro de luxo, morar em mansão, morar não sei na onde. Sim ou não? Você está vendo? Irmão, fica tranquilo. Pastor, mas é errado. Fique em paz. Serve a Deus, evangeliza, fala do amor de Deus, né? ao seu próximo. Irmão, faz o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque aí você vai ser trigo. E você vai ver muito joio pertinho de você. Irmão, mas seja aquele que não vai ser atado em molhos. Seja aquele que vai ser guardado. Irmão, olha que diferença. O trigo é guardado. E o joio amarrado, tudo junto, embolado. Irmão, o trigo não. Olha como Deus está. Recolha um trigo. Coloque lá no meu celeiro. Mas o joio, irmãos, o joio é amarrado aos montes para ser queimado. Seja trigo em nome do Senhor Jesus. Faça a sua parte. Amém, meu querido? Faça a sua parte. Talvez, irmãos, quem te ganhou para o Evangelho se desviou. Fica você firme em nome de Jesus e ora por quem te trouxe para o Evangelho. Amém, meu querido? Mas não se desvie com ele, não. Ainda que ele venha dizer para você, não, sabe por quê? É porque eu descobri isso, é porque eu vi aquilo, é porque... Irmão, lembra que nós aprendemos, eu não sei se foi domingo passado ou retrasado, eu disse, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos o servo de Deus e tem hora que ele tem que ser. O que, irmãos? Quem lembra? Cego, surdo. E eu vou completar. Amém, meu querido? Irmão, para você não perder tua salvação, para você não perder tua paz, a tua alegria de ser de Deus, tem hora que você tem que ser cego, surdo e mudo. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido isso. Deus tem me ensinado isso. Porque tem hora, irmão, que você deixa de ser trigo e você se comporta como joio, porque você deixa que as coisas e as pessoas à sua volta te impactem de tal maneira que você perde a sua paz em Deus. Que você perde a sua alegria em Deus. Não deixe que isso aconteça. Isso é o joio. Você é trigo, meu irmão. E o trigo, ele tem vida e produz vida. E tem gente perdendo a paz. E tem gente, né, a gente até estava cantando louvor, deixando que o mundo, as coisas do mundo salpiquem suas vestes espirituais. Ei, irmão, Jesus lavou tuas vestes. Não deixe essas coisas do mundo salpicar você, não. Não. Deus me deu vestes brancas, eu não vou pisar nesse lamaçal de pecado. Satanás, você está querendo me tirar do sério, você está querendo que eu entre em vias de fato com essa pessoa, você está querendo que eu seja juiz da situação. Não. O justo juiz é quem julga todas as coisas, e nas mãos dele eu entrego todas as coisas. Perto está aquele que me justifica. Aleluia. Irmão, confia no Deus da sua vida. Confia no Deus da sua salvação. Confia no Deus que te chamou para ser trigo. E não deixe que o espírito do joio te contamine em nome do Senhor Jesus. Irmão, tem hora, meu querido. Tem hora que a gente olha assim, parece que o joio, né? Ele vai crescer. Mas o joio está tomando conta. Mas os joios estão crescendo. Irmão, deixa.
estava ouvindo uma das nossas pregações que está lá no YouTube, e eu estava lembrando uma coisa que eu falei numa pregação atrás, estava assistindo, e irmão, eu estava dizendo assim, olha, não, o que a palavra de Deus diz, não tenha inveja do ímpio que prospera em seu caminho, porque breve se conhecerá a sua ruína. Irmão, fica tranquilo, sabe? Às vezes parece que o joio está levando vantagem, parece que o joio está melhor, parece que o joio é o bambambam, né? Parece que ser joio está na moda, inclusive. Irmão, fica tranquilo. Porque o seu palco não está nesse mundo. O seu palco está junto de Deus no reino dos céus. Amém, meus amados? É lá. É lá. Eu tenho falado muito para as pessoas, irmãos, que a gente tem que se armar com um pensamento. Nós estamos aqui como peregrinos, sim ou não? Peregrinos. Ontem eu estava orando a Deus, e eu estava falando com Deus ontem, já no comecinho da madrugada, falando com Deus e falando para Ele. Falei, Senhor, eu não tenho raiz nesse mundo, Senhor. Sabe, Senhor, não tem nada que me prenda aqui. Faça o que o Senhor quiser. Sopre para onde o Senhor quiser soprar. Eu não tenho raiz, não tem nada que me prenda nesse mundo. Irmão, e essa é uma coisa que eu oro faz tempo, é uma coisa que eu continuo orando, sabe por quê? Porque, irmão, eu não posso me apegar a coisas, a lugares, eu não posso me apegar a nada. Sabe por quê? Porque eu tenho que estar disponível para quem? Para Deus. Para Ele fazer o que Ele? Irmão, quando você tem raiz, sabe, quando você fica preso em lugares, a coisas, até mesmo, me perdoe o que eu vou falar, até mesmo a amizades. Deus não pode soprar você para onde Ele quer. Porque você sempre vai estar preso em alguma coisa. Lembra quando Jesus começou a chamar pessoas para fazer a obra? Ele falou assim, olha, você aí, vem me segue. Aí ele falou assim para Jesus, Jesus, eu até quero ir, Jesus. O Senhor sabe do meu coração como eu amaria estar com o Senhor fazendo essa obra. Mas sabe o que acontece? Os meus pais estão envelhecendo. Eu sou filho único. E eu quero acompanhar o envelhecimento deles até eles morrerem, Jesus. Depois que eles morrerem, aí eu vou te seguir. O que Jesus falou para o rapaz, irmãos? Quem lembra? Deixai que os mortos enterrem os mortos. Irmão, que enigma de Jesus, sim ou não? Deixe que os mortos façam o quê? Enterrem os mortos. Mas, olha, ele falou, mas tu me segue. Irmão, olha que coisa. Aquele homem, ele tinha uma raiz. O apego dele aos pais, no sentido, irmão, e outra coisa, ali não é parábola não, essa passagem não é parábola. Isso aconteceu. Jesus estava chamando pessoas para o discipulado. E isso é fato. Aquele rapaz, ele estava tão apegado aos pais que ele não conseguia se desprender dos pais para poder fazer o que Jesus queria, para ir aonde Jesus queria que ele fosse. Então, os pais daquele rapaz, era para ele uma raiz, era algo que o prendia. Sabe o que Jesus está falando para ele? Você não sabe até quanto seus pais vão viver. E toma cuidado que é perigoso você ir e os seus pais ficarem. E aí você vai, sabe-se lá, e se seus pais morrerem daqui 30 anos, então só daqui 30 anos que você vai servir a Deus? Ele falou assim, ó, deixe que os mortos, irmão, morto enterrando morto, que coisa, assim ou não? Mas, irmãos, aqui Jesus está usando de novo a linguagem de figura, ou a figura de linguagem. Morto, de morte biológica, assim ou não? Quando seus pais morrerem, deixe que os mortos os enterrem. Que morto? É o joio. Aqueles que não têm vida de quem? De Deus, que vivem no mundo e para o mundo. Que não vivem com Deus. Esses são os mortos, é o joio. Deixa que o joio enterre os mortos, deixa que os mortos enterrem os mortos. Deixa o joio enterrar o joio. Mas você que é trigo, me segue. Deixa eu te conduzir para onde a vontade do Pai quer. Deixa eu te levar para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Irmão, não crie raiz em lugar nenhum. Não crie raiz em pessoas. Não crie. Você precisa entender, irmão, que a vida, né, nesse mundo nós somos peregrinos. E é uma passagem, irmãos. Louvado seja Deus que ao longo da nossa vida, muitas pessoas passaram por nós passamos pela vida de muitas pessoas. Se você que está aqui nessa manhã, presta atenção. Ao longo da sua vida, irmão, quantas pessoas foram importantes para você? Pastor, muitas pessoas foram importantes. Pastor, teve umas 2 ou 3 aí que foram importantes. Amém. Mas, irmãos, talvez elas passaram. Talvez vocês perderam o contato.
Não por maldade, por ingratidão, mas porque é o ciclo, que, irmãos? Da vida, é o caminhar da vida. Mas e se você ficasse com raiz? Você ia ficar preso lá, naquele lugar onde Deus não tinha um propósito para você, e você ia ficar preso ali. E aí, irmão, de repente, quando você olhasse, a vida passou e você não fez nada. Não crie raiz, irmãos. Em lugar nenhum, não crie raiz com amizades, meu querido. Tem amigos, vive intensamente as amizades, mas não crie o quê? Raiz. Porque, irmãos, é interessante, né? Nós passamos 9 meses grudado com quem? Calma aí, sim ou não? Por meio do quê? Irmão, mas chega uma hora que tem que o quê? Tem que sair daquela boa vida, irmão. Aquela boa vida de ficar lá na piscininha, lá, né? Aquela bolsa, né? Ficar na piscininha. Só sugando ali a mamãe, sim ou não? Mamãe come, mastiga e manda pra mim. Olha que maravilha. Irmão, ei. Chega uma hora que Deus vai acabar essa vida, viu? 9 meses, acabou essa farra. Você imagina, irmão, imagina se o bebezinho pudesse falar. Não vai cortar, não vou sair, não. Você imagina, irmão? Você imagina, irmão? Se ele se recusasse a sair. O que acontece, irmão, se o neném não sair a tempo da barriga? Acontece? Morre. Sequelas. Sim ou não, irmão querido? Irmão, quando você fica preso a cordões umbilicais, vou deixar meus parentes, vou deixar meus amigos, eu vou sair desse emprego que eu tanto gosto. Onde estão as suas raízes? Onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Onde está teu coração? Onde está o teu tesouro? Meus amados, nós precisamos entender que a nossa raiz é em Deus. É no Senhor, é na vontade de Deus. E para onde Deus tiver que te mandar, te orientar, te direcionar, você deve ir. E aqui, irmãos, eu não estou falando apenas de lugar, de às vezes mudanças necessárias. Mas eu estou dizendo, irmão, de tudo. Tem hora, irmão, que você, de repente, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem hora que de repente alguém diz para você, olha, fulano, lembra da nossa amiga lá de infância, lembra? Puxa vida, pois você sabia que ela está doente? Irmão, o que o trigo tem que fazer? Orar. E se tem uma hora perto, o que tem que fazer? E fazer uma visita, sim ou não? Mas aí, irmão, o que acontece? O Espírito Santo, você sabe disso, o Espírito Santo fala para você, vai fazer uma visita, mas você sempre está com algum quê? Enrosco na sua vida. Não, porque a minha casa eu tenho que cuidar, não porque meus filhos, não porque o marido, não porque o trabalho, não porque não sei o quê. Aí de repente, irmão, não há hipótese. A amiga morre, sem uma visita sua, sem uma palavra, sem uma orientação. Eu te pergunto, irmãos, onde estão as suas raízes? Sua raiz é a sua família? Seu emprego? Suas coisas que você não tem? Irmão, eu vou usar essa expressão, mas não é nem essa expressão, mas vamos lá, você não tem coragem de por um momento abrir mão, renunciar, deixar de lado um pouco, algo, alguma coisa, irmão, que você tem todos os dias, você vive todos os dias, você está perto todos os dias, e você não tem coragem de deixar um momentinho para fazer algo em Deus, para Deus, por alguém? Onde está o seu tesouro? Onde está? Onde está seu coração? Meus amados, é por isso que Jesus disse para aquele rapaz, deixa os mortos enterrar os mortos, mas você vem e me segue, porque esse é o tempo. Ao ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. O tempo se chama quando, irmãos? Hoje. Irmão, eu tenho falado para vocês, olha, ame seus pais, ame seus filhos, ame seu marido, ame sua esposa, ame seus amigos. Irmãos,
Se dedique às coisas que você tem que se dedicar nessa vida, que fazem parte da sua vida, mas nunca, jamais façam dessas pessoas e dessas coisas, a razão do seu existir ou do seu viver. Tem pessoas, irmãos, que coisas e pessoas são para ela como o sol, é para a Terra. Você já viu na galáxia, né? Tem uns planetas lá, irmão, e todos nós vivemos em função de quê? Do Sol. Ficamos em volta do Sol. Dia após dia, ano após ano, e rodando em volta do sol, aquela coisa toda, porque não vivemos sem um sol, se não fosse o sol, o sol, o sol, o sol. Irmão, tem gente que é assim. Pessoas e coisas são para ela o sol. Irmão, quem deve ser o seu sol? O Senhor e a vontade de Deus, o reino de Deus. Você tem que viver para Ele, para a glória dele. O resto tudo, irmãos, é acessório da vida, meu querido. Louvado seja Deus por tudo que temos, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, pela família que temos, pelos filhos que geramos. Louvado seja Deus. Mas nada dessas coisas é mais importante do que o Senhor para a minha vida. Irmãos, ou a gente encara o reino de Deus dessa maneira, ou a gente nunca vai ser trigo verdadeiramente. Você quer ser trigo? Quero. Vive em Deus e para Deus. Ponha Deus em primeiro lugar, como a palavra de Deus ensina. Irmãos, e aí, todas as coisas, irmão, estarão no seu devido lugar. Digo assim seja. Estão compreendendo isso? Então, irmãos, aquele homem, ele falou para os servos, não vamos arrancar o joio não, porque deixa isso para aquele dia. Porque no dia certo, no momento certo, vai ser separado. Então, meu querido Deus, ele vai fazer justiça naquele dia e ele vai separar joio e trigo. Então, fica tranquilo, faça a sua parte. Irmão, sirva a Deus com dedicação, sirva ao Senhor. Alguém não quer ir no caminho? Vá você sozinho. Tem uma música que eu gosto muito, irmão, uma música cristã do Steno Marx, que ele fala, se não tem quem cante, como que é? Se não tem quem ouça, cante assim mesmo. Cada um tem seu trabalho e missão. Canta cada vez mais lindo, até o último suspiro. Doce é morrer de tanto cantar. Irmão, ninguém quer ouvir, eu vou... Irmão, não é porque ninguém quer ouvir que eu vou deixar de cantar. Vou deixar de louvar? Ué? Tá entendendo isso aqui? Irmão, faça o que você tem que fazer em Deus. Sirva a Deus de todo o seu coração. Pastor, mas eu queria tanto que o meu marido, minha esposa viesse. Pois é, não quer vir agora? Fica tranquilo. Sirva você. Eu queria tanto, pastor, que o meu pai e minha mãe conhecessem o Evangelho. Ele não quer vir agora? Vem você, filho. Vem você, pai e mãe. Vem você, marido ou esposa. Ei, vem. Deus precisa acender uma lâmpada na casa. E que bom que foi você primeiro. Seja essa luz de Deus na sua casa em nome de Jesus. Amém, meus amados? Mas não fica triste porque outros ainda não vieram. Seus amigos não querem? Vem você. Pastor, mas os amigos tiram sarro. Irmão, Jesus falou, grava isso aqui. Ai, pastor, a gente vai para a igreja, pastor, os amigos, principalmente nessa geração, né, irmão? Fica zombando, né? Vai para a igreja, trouxa, vai lá para fazer pastor rico. Olha lá, não sei o quê. Né? Aí, a juventude, né? Quer igreja, quer. Irmão, aquelas conversas, né? Que a gente já conhece muito bem. Irmão, presta atenção no que Jesus falou. Hoje, o mundo ri e você chora. Jesus falou assim, fica tranquilo, porque daqui a pouco vai o quê, irmão? Quem estava chorando? Sorrirá. E quem estava sorrindo? Chorará. Porque verão a glória de Cristo e vão dizer, por que não cremos? Por que eu não fiz como aquele meu amigo que eu tirei o sarro dele quando ele foi para a igreja? Agora Jesus voltou, arrebatou a igreja, veio o juízo final e eu não estou salvo. Irmão, fica tranquilo. Jesus falou isso para os discípulos e eu estou falando para você nessa manhã. Fica tranquilo. Estão zombando da sua fé? Estão tirando sarro de você? Estão fazendo piada com a sua fé? Fica tranquilo. Hoje eles riem, amanhã eles choram. Então, irmão, fica na sua, fica tranquilo. Irmãos, eu já falei para vocês, quando eu aceitei o Evangelho, meu querido, eu estava na minha fase de juventude. Meu amado, eu me lembro como se fosse hoje. Saía do trabalho e ia para a igreja. Aí vinha no ônibus, eu falei, aí eu não colocava a minha Bíblia na malinha, porque eu ia ler dentro do ônibus, né? E tudo, aí vinha lá, irmão. Irmão, quando eu entrava assim, pela porta do ônibus na frente, já era na frente, para passar a catraca, os meus colegas, tudo no fundo, tá lá! Esconda a carteira que ele vai pedir dinheiro! Irmão, aquela zombaria dentro do ônibus, meu querido, comigo.
Pagava a minha passagem, passava, falei, e aí pessoal, tudo bem? Sentava ali mais ou menos na metade, nas fileiras da metade do ônibus ali, sentava, abria minha biblinha, tranquilo, eles tirando sarro, daqui a pouco parava, conversava de outro assunto, chegava no final do meu bairro, descia, ia para casa. Irmão, tranquilo. Alguns deles se converteram, outros não se converteram até hoje, e uns já não estão mais aqui para contar a história. E eu, meu querido, estou aqui. Amém? Com lutas, com paz, com alegrias, tristezas, irmão, conquistas e perdas, mas estou aqui de pé e o Senhor guia na minha vida. Estão compreendendo isso aqui? Com a esperança de que vou acabar a carreira e ainda guardar a fé, para naquele dia receber a coroa da vida eterna. Portanto, irmãos, fica tranquilo em nome do Senhor, sirva a Deus, faça a vontade de Deus, seja trigo. Propõe no seu coração, Senhor, eu quero ser trigo, porque o trigo, ele traz a vida de Deus e ele produz vida para quem está em volta dele. Então, Senhor, eu quero ser trigo, eu não quero ser joio, não. Irmãos, e pode ficar tranquilo. Você vai ver joio na igreja, você vai ver joio no seu trabalho, você vai ver joio em todo lugar. Gente má, gente ímpia, gente terrível. Gente, irmão, que quer ver a sua caveira. Sabe? Gente que quer acabar com você, quer trucidar você. Falsa, fingida. Que pela frente é uma coisa e por trás está te aniquilando, te apunhalando. Irmão, fica tranquilo, entrega na mão de quem? De Deus. Porque o Senhor, meu querido, ele vê todas as coisas, ele julga todas as coisas. Nunca se esqueça de Daniel, meu querido. Daniel, meu querido, ele foi injustiçado. Irmão, ele foi parar na cova dos leões, mas ele confiou no Deus da vida dele. E porque ele era trigo, não era joio, ele entregou na mão do Senhor. Irmãos, e Deus foi tão tremendo que o leão não devorou, os leões não devoraram ele. Sabe por quê? Porque Deus olhou para ele e viu que ele era justo. Que por mais que ele foi tentado, afligido, ele não cedeu, em nenhum momento ele agiu como joio, em nenhum momento ele agiu como ímpio, ele sempre agiu como servo de quem? De Deus. Irmão, aprenda esse segredo. Pastor, como é que eu posso saber se Deus vai me defender numa tribulação? Que Deus vai me defender, pastor, num levante do inimigo? Irmão, simples. É só você saber como você está o quê? Vivendo, andando. Você tem vivido como justo de Deus? Irmão, veja, não estou falando aqui de perfeição 100%. Eu estou falando, você tem andado no temor da palavra de Deus? Você tem procurado servir a Deus, agradar a Deus? Eu tenho. Então fica tranquilo que Deus ele vai ser sua justiça em nome do Senhor Jesus. Apenas confie. Irmão, não vale a pena agir como joio. Não vale a pena agir como ímpio. Pastor, mas tem hora, pastor, que... pastor, vem algo no espírito, vem aquele fogo, dá uma raiva, pastor. Pois é, irmão. Ei. O estourar da ira. Irmão, sentir ira. O trigo também pode sentir ira. Porque Deus também se ira. Mas lembra que eu tenho falado para vocês? O problema, meu querido, é que o joio, ele rompe a ira. Ele derrama a ira. E ele faz atrocidades. O trigo não, meu querido. O trigo, ele aprende, como diz Gálatas, né, 5:22 para nós, 22, 26, ele diz o que para nós? Mas o fruto do Espírito, aí ele fala dos gomos do Espírito Santo, né, do fruto. Irmão, um dos gomos é domínio próprio. Mansidão, temperança. O que é temperança? Equilíbrio. Irmão, quando você tempera uma comida, você está dando equilíbrio nos sabores. Amém, meu querido? Irmão, temperança, equilíbrio. Irmão, toda pessoa desequilibrada, ela é movida pelas sensações e emoções do momento. Está entendendo isso aqui? As coisas que acontecem em volta movem a ela. É por isso, irmão, que eu já falei para vocês aqui, me perdoe tocar no assunto, mas vamos lá. Só para você entender. Irmão, é por isso que quem é liderança, é completamente diferente. O líder, ele precisa, uma das coisas que ele precisa é equilíbrio. Por quê, irmão? Porque no caos, a equipe está desesperada. E agora, você viu, deu errado. E agora, o que nós vamos fazer? Irmão, o líder é aquele que chega, opa, calma, senta todo mundo aí. Vamos lá. Qual é a situação que nós temos? Assim. Até no falar da situação, a pessoa está assim. Calma. Vamos ver. Isso aqui. Bom. Aí ele começa a pensar. Olha, vamos fazer isso aqui. Ele dá um norte. Irmão, tudo com o quê? Com equilíbrio, temperança. Portanto, irmãos, não seja joio, seja trigo. Seja alguém, meu querido, que tem o fruto do Espírito Santo. Não vai, meu querido,
se vingar com as suas próprias mãos. Não vá pagar o mal com o mal. Ah, você fez isso? Espera aí que eu vou fazer pior. Ah, você veio com 4 pedras, eu vou com 10. Irmão, cristão, veja, cristão, não estou falando evangélico, irmão, eu estou falando cristão, ou seja, cristão é aquele que segue os princípios de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, quando o injuriavam, ele não injuriava a ninguém. Quando o ofendiam, ele não ofendia ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque é um Deus que vê todas as coisas. Ele é juiz de todas as coisas. Então, irmão, pastor, mas é difícil, a gente tem uma natureza. Pois é, irmão, o que eu tenho falado para vocês? Eu sei que quando eu prego isso, tem gente que fala, pastor, mas ser pacífico desse jeito, pastor, é praticamente impossível. Irmão, o que é impossível para os homens, é perfeitamente possível para Deus. E a Bíblia diz que o que é impossível para os homens, é possível para aquele que crê. Portanto, irmão, se você quer viver em paz, sossegado na sua vida, irmão, seja trigo, não seja joio, não. Às vezes você está lá no seu trabalho, alguém te irrita, te aborrece para você entrar no barraco, aí você faz um barraco no seu trabalho, você vai para casa pensando no barraco, aí no outro dia você tem que voltar para o trabalho, você está pensando, e agora o barraco que eu fiz ontem, aquela coisa toda e tal. Irmão, é verdade ou não é? O barraco não sai de você, irmão. Você fica perseguindo por aquilo. Não é melhor você ir para casa em paz? E deixar o barraqueiro com o barraco dele, sim ou não? Irmão, deixa o dragão fumaçando lá. Você não tem que ficar fumaçando. Você é daquela. Você é incompetente, eu não gosto mais com você. Você é incompetente mesmo, aquela coisa toda. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Pastor, o que é isso, irmão? Coisa indevida, crítica incabível, entra por um ouvido? Ô, irmão, você já viu pessoa que você vai falar uma coisa e ela se defende atacando? Já viu isso? Fulano, olha, você isso, aquilo. Mas você também? Já viu gente assim? Irmão, não perde tempo discutindo. Pastor Marcos, eu acho que pau é pedra. Falou. Pastor Marcos, 1 mais 1 é 5. Ó, joia para você. Tá tudo certo. Mas aí você, irmão, não, você não aguenta, né? Ai, que burro. Dá 0 para ele. Não, aí você quer, não, que eu vou te provar, porque aí, irmão, aquela briga, aquela contenda, aí o outro não aceita, aí fica aquela resenha, aquela coisa, aí você estoura, aí, irmão, e aí você estoura, você já fala o que não deve falar, você já faz o que não deve fazer. Irmão, por que você perdeu a tua paz? Por que você deixou a tua posição? Tá tudo, irmão, hoje nós estamos vivendo um mundo que o errado é o quê? O errado é o que hoje no mundo? Irmão, eu não estou dizendo aqui, irmão, que você tem que aceitar as coisas erradas. Você não. Amém? O que eu estou dizendo, irmão, não fica discutindo, brigando. Pregue, fale da verdade de Deus, mas, irmão, a pessoa não aceita, deixa ela com a opinião dela. Deixa ela. Irmão, olha o que Jesus falou. Presta atenção nisso aqui. Vê se isso não faz sentido. Jesus falou assim, ó. Quando vocês estiverem pregando, discípulos, sair por aí pregando, vocês entraram numa aldeia, se as pessoas receberem a palavra de vocês, a paz que está em vocês descerá sobre elas. Porque vocês são trigo. Trigo tem paz para dar. Então, a paz de vocês vai descer naquela casa, naquele vilarejo, vai chegar naquele lugar. Mas, se as pessoas começarem a resenhar e não aceitar, o que Jesus falou? O que Jesus falou para eles fazerem? Insista, empurra a goela abaixo, sim ou não? Converta na força, é isso? É isso? O que Jesus falou? Não querem? Vocês não... Beleza. Tira a sandalinha, faça o quê? Sacode a poeirinha para não ficar nada em vocês daquele lugar. Sacode a poeirinha, dá as costas e pica a mula. Pica a mula, vaza, irmão. Jesus não mandou você ficar resenhando, não. Brigando, não. Discutindo, não. Jesus só falou, fala. Não aceitou? Tranquilo.
caminha, segue a vida. Amém, meu querido? Mas não, irmão, tem hora que o espírito do joio pega a gente. Porque o joio, mano, ele fica enrascando as coisas, sabe? A raiz dele fica enrascando as coisas. Aí, irmão, a gente fica lá, tudo enrascado. Fica tudo enrascado. Sai fora, irmão. Irmão, não tem coisa melhor do que você viver em paz. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não estou dizendo, veja, isso é o que eu faço, é o que eu gosto e é o que para mim me dá sossego. Irmão, eu não gosto de sair de casa. Irmão, olha, você quer ver uma coisa triste para mim é ter que sair de casa. Eu gosto de ficar em casa com a minha esposa e com os meus filhos. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que eu não posso pegar e sair com eles, porque eu não posso, né? Não é por causa que eu prisionar meus filhos, não. Quando dá, a gente sai, vai fazer uma voltinha, vai levar as crianças para brincar um pouco, sim ou não? Mas eu gosto de ficar em casa com eles. Brincar ali, brinca de bola, brinca de qualquer coisa, brinca entre nós. Porque, irmão, tá difícil o negócio. Tá difícil. Você leva a criança no playground para brincar, tem criança lá que parece que é boneco de vaso chinês de porcelana, que tudo que faz é certo, irmão. E criança dos outros, irmão. Vim querer zoar meus filhos, dá problema. Eu e a Dani, a gente não deixa, não. Pastor, mas aí não é. Aí, pastor, o senhor não está sendo joio? Não, meu querido, veja. São meus filhos, eles não têm como se defender. Quem tem que defender? Opa, parou aí a bagunça aí. Cadê pai? Cadê mãe aqui? Ó, seu filho fazendo isso, aquilo, outro. Não pode. Amém, meu querido? Não é brigar, não é discutir. Mas peraí, aí não tá. Aí, irmão, você vai num lugar, é briga, é contenda, não sei o quê. Uma vez, irmão, eu e minha família fomos pro litoral, né? Aí quando eu tava com os meus pais, tá? A família, fomos pro litoral. Irmão, aí vai lá, minha irmã, em vez de levar o namorado dela era ciumento. Aí minha irmã foi comprar um sorvete lá, o cara acho que não viu que ele estava sentado lá, falou um negócio lá pra minha irmã, não indecente, mas falou um negócio, olha moça bonita o sorvete. Irmão, pra que ele falou moça bonita o sorvete? Meu cunhado já levantou, irmão, já foi, deu um catiripapo no rapaz, irmão, a caixa de isopor já rachou, foi sorvete pra todo lado. Irmão, aí, irmão, boqueirão, imagina, aquele monte de pobre, irmão, naquele lugar. Aí, irmão, as crianças pobres já voou do sorvete que caiu, pouco menos as crianças queriam saber de sorvete. Sabe, irmão, igual quando vira carreta na rodovia, o povo não quer saber do motorista que está nas ferragens, quer roubar a carga, já viu isso? Aí as crianças já voaram no sorvete, até adulto, aquela coisa, e o pau comendo, irmão. Eu falei, meu Deus, aí meu pai já entrou, não sei o quê. Irmão, foi um fuzuê, acabou o domingo de praia, irmão. Acabou. Um monte de joio na praia. Acabou, irmão. É difícil o negócio hoje em dia. Por isso que eu falo para Dani, se eu pudesse, eu pagava para ficar onde? Em casa. Pastor, para o senhor ficar em casa tem que pagar R$100. Já pago. Pago. Aceita cartão? Só para passar em 10 vezes aí? Eu pago. Porque, irmão, eu não gosto de sair, meu querido. Eu gosto da minha casa. Gosto de estar com a minha família. Amém? Receber alguns amigos. É o que eu gosto. Sabe para quê? Para ter paz. Paz. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, a gente está vivendo um tempo, irmãos, em que o inimigo está semeando muito joio. E esse joio está querendo tirar nossa paz, nossa alegria. O quanto você puder evitar, evite. Olha o que o apóstolo Paulo falou. O quanto estiver em vós, ou seja, o quanto depender de você, tenha paz com todo mundo. Irmão, no que depender de você, vive em paz. Viva em paz. Sabe, não entre em discussões. Paulo falou assim, ó, não entre em questões loucas, porque elas só vão promover mais discórdia. Só isso. Não entre. Você é servo de Deus, não entre em questões... Irmão, tudo isso é bíblico, viu? Tudo isso é a Bíblia que ensina pra gente. Não entre em questões loucas, porque elas produzem coisas nocivas e só aumentam a perversão, só aumentam, meu querido, a discussão, só aumenta a confusão. Paulo falou, vocês são de Deus? Sai fora dessas coisas. Sabe? Irmão, se você olhar, a Bíblia Sagrada, ela sempre vai mostrar para nós que o caminho do trigo, o caminho do cristão, é extremamente diferente do caminho do joio. Em tudo. Tanto a existência como o final. Irmão, então toma cuidado, porque às vezes nós cristãos, nós estamos, meu querido, às vezes estipulando o padrão de vida para nós, igual o padrão de vida de onde?
do mundo. E aqui padrão, não estou falando de qualidade de vida. Entenda. Eu estou dizendo, irmão, hoje o crente, ele quer chegar nas mesmas coisas que as pessoas do mundo chegam. E aí é por isso, irmãos, que o trigo deixa de ser trigo. Você quer ver um exemplo? O que eu estou falando para vocês? Meu amado, presta atenção nisso. Por que hoje, irmãos, hoje, muitos pregadores do evangelho preferem gastar 500 mil, 1 milhão de reais em um relógio para pôr no pulso, do que pegar 1 milhão de reais e transformar em cestas básicas para alimentar famílias? Por quê? Por quê? Porque um relógio de 1 milhão no pulso dá o quê? Dá o quê? Destaque, visibilidade e status. Porque aquele pregador, irmão, ele gosta de ouvir. Você viu, fulano? Ó, tá arrebentando, hein? Sabe por quê, irmão? Porque quanto mais joias, ó a mentalidade do mundo e a mentalidade que está na igreja hoje nas lideranças. Quanto mais riqueza eu tenho, mais as pessoas vão pensar que o meu ministério está arrebentando, né? Que eu sou um pastor bambambam, porque muita gente vai lá, muita gente dá dinheiro, então se eu estou ficando rico, crescendo, prosperando, é porque o ministério está bom. Irmão, vocês sabem que eu fiz parte do ministério grande. Lá, a medida do sucesso é dinheiro. Se uma igreja dá muito dinheiro, é porque o pastor é bom. Irmão, de onde eu vim era assim. E eu não vou falar aqui em público aqui, porque dá processo hoje em dia, mas todo mundo aqui sabe de onde eu vim. Lá, irmão, dinheiro é status para a igreja, moral para pastor. Por isso que os pastores ficam lá querendo cada vez mais arrecadar o quê? Dinheiro, para ele ficar bem na fita. Olha o que aconteceu uma vez, irmão. Presta atenção nisso aqui. Uma vez, né, você sabe que eu fui pastor nessa região aqui, né? Aí, irmão, tem a sede regional e as igrejas, as filiais. É assim que funciona. Aí, irmão, um belo dia, chegou lá na sede, lá, reunião de pastores. Aí o pastor chegou assim, o líder chegou e falou assim, ô fulano, marca lá que o líder maior da igreja, vai lá, viu, fazer uma campanha lá, porque olha, a sua igreja está bombando lá, hein? Está maior do que a sede regional. Irmão, o que era maior para eles? Dinheiro. Então vamos lá, porque deve ter bastante gente. Vamos lá, pá, não sei o quê. Irmão, marcaram, estou resumindo, tá? Marcaram a reunião lá. Aqui, ó, vou até falar. Aqui em Juquitiba. A igreja de Juquitiba. Irmão, era a igreja que mais arrecadava na região. Irmão, os homens ficaram tão alegres que marcaram a reunião para ir lá. O líder foi lá. O líder não queria vir aqui não, mas foi lá. Irmão, pasmem, no dia da reunião, tinha 16 pessoas. O pastor, a esposa e os 2 filhinhos. 16 pessoas. Irmão, quando o líder viu aquilo, ele falou, mas, irmão, que derrota é essa? Oh, irmão, derrota. Irmão, 16 almas não são importantes. Que derrota é essa, irmão? Eu vi lá na boleta lá, irmão, cadê o povo? Aí o líder, irmão, aí o pastor, e a gente lá, viu? Porque quando o líder vem, você tem que ir junto. Você tem que participar. Você não tem escapatório. Não é democracia. É ditadura. Você tem que estar lá. Eu estou lá, irmão. E lá no escritório, ele chamando a atenção do pastor, e o pastor falou, não, pastor, mas esse é o povo. Mas, irmão, como que você tem tudo aquilo de dinheiro? Ele falou, líder, é o seguinte, tem um irmão aqui, uma pessoa que frequenta, ele é um empresário. Ele tem uma distribuidora de cimento. E o dízimo que ele dá aqui é bem alto. Então é por isso que tem bastante dinheiro. Irmão, eu não vou contar os outros detalhes, porque o que eles falam é obsceno nos bastidores. É obsceno repetir. Mas, irmãos, eles foram lá, porque a igreja dava muito dinheiro. E achou que ia fazer um culto. Levaram a equipe de filmagem e tudo. Pergunta se filmaram o culto com 16 pessoas. Pergunta. Não filmaram. Irmão, só que detalhe, presta atenção. Quem foi aqui, irmão, mais antigo aqui, quando eu fui pastor aqui, do outro ministério, lembra? Como que a igreja era? Irmão, vieram aqui, depois de um tempo, vieram aqui fazer um culto à tarde. Assim, ó. E a nossa igreja, financeiramente, era o quê? Pequena. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque dinheiro dá status. Para estar bem na fita, precisa arrecadar muito. E é por isso que é essa loucura, irmão. Irmão, o que eu estou dizendo, pastor, mas por que o senhor fala essas coisas? Pastor, devia ocultar isso aí. Não, sabe por quê? Porque eu sei que tem muita gente, irmão, que às vezes não quer vir para a igreja, porque vê esse tipo de coisa.
Tem muita gente que às vezes não faz o que Deus quer que ele faça, porque vê outros fazendo coisa errada. Irmão, o outro está fazendo coisa errada, deixa ele. Se você puder alertar, alerte. Não aceita o seu alerta? Irmão, se você tiver que sair do meio, saia. Como eu saí. Mas, irmão, não faça o que eles fazem. Não coloque, irmãos, né, o status social como alvo da sua vida, porque fatalmente você vai errar, fatalmente você vai se corromper. Então daqui a pouco, irmão, você vai estar, em nome desse status, você vai renunciar aos valores cristãos, você vai começar a se lambuzar numa cumbuca, meu querido, de coisa errada, de coisas fáceis, né? Eu não estou dizendo, irmão, que tudo que é fácil, né, tudo não presta, não. Talvez seja uma coisa mais facilitada, mas decente, corretamente. Mas, irmãos, normalmente, esses atalhos que se pegam, normalmente eles escondem armadilhas. Toma muito cuidado. Porque, irmão, quem se cega pela riqueza, pelo status, ele perde, meu querido, justamente o temor do Senhor. A Bíblia diz que é o temor do Senhor que faz os homens se desviarem do quê? Do mal. Então, meus amados, eu já vi muita coisa nesses longos, né, 30 anos aí praticamente que eu estou pregando o evangelho. Irmão, eu já vi muita coisa. Irmão, eu teria motivo para desacreditar. Eu teria motivo, irmão, para chegar assim, ó, chega, isso tudo é palhaçada, isso é papagaiada de homens. Mas, irmãos, o Deus que me alcançou, o Deus que pôs a mão na minha vida, o Deus que eu percebi o mover dele em mim, o Deus que me curou de uma enfermidade que não tinha cura, ele se mostrou verdadeiro e real. Portanto, irmão, independente do que os homens façam, do que os homens digam, eu creio nesse Deus, eu espero todos os dias nele, e enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou viver para ele. Então, meu amado, o que eu quero dizer para você nessa manhã, para eu poder ir encaminhando para o encerramento, para a gente cear com Cristo. Meus amados, o inimigo, ele sempre vai semear o joio. E ele vai semear o joio quando a gente vacila, quando a gente dorme no ponto, quando a gente, meu querido, não presta atenção no que está acontecendo. Então, irmão, Deus está hoje nos alertando para que a gente entenda que em todo lugar, seja na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, no meio da família, né? No seu trabalho, em qualquer lugar, sempre haverá joio. Pessoas ímpias, pessoas más, pessoas corrompidas, pessoas que não têm o menor temor de Deus estarão à nossa volta. E aqui, irmão, não estou dizendo apenas de criminosos, assaltantes, não. Tem pessoas, irmão, que às vezes elas não são criminosas, não são drogadas, não são assaltantes, não são nada disso. Mas os valores que ela defende são valores que contradizem a palavra de Deus. É o joio que está ali do nosso lado. Sabe, irmão? Sabe aquela pessoa aí que vem assim, ai, fulano, o que que tem? O seu filhinho brincar com a bonequinha, não tem nada a ver hoje, isso é preconceito. Não, tem a ver sim. Tem a ver sim. Ai, não tem esse negócio de brinquedo de menina, brinquedo de menino. Tem sim. Acho que tem. Irmão, mas o mundo não. Para o mundo é o quê? Tudo normal. Deixa lá. Eu não sei o quê. Irmão, eu não vou deixar que o joio corrompa o trigo, ou seja, a palavra de Deus, a presença de Deus, os princípios de Deus na minha vida e na minha família. Nós vamos permanecer como trigo. Amém, meus amados? É assim que tem que ser. O inimigo sempre está semeando. Mas nós temos que cuidar da nossa plantação, cuidar do nosso campo. Irmão, não durma no ponto. Não vacile. Amém? Meus queridos, eu vou parar por aqui hoje com vocês. Eu gostaria até de falar mais coisas aqui, mas eu vou deixar para domingo que vem. Deixa Deus trabalhar como Ele quer trabalhar. Amém? Domingo que vem eu continuo falando disso aqui, porque tem mais coisinhas ali que o Espírito Santo me fez, né, estudar, meditar sobre isso, e eu quero passar para vocês no próximo culto, até para não estourar muito horário, que a gente vai aqui ainda cear com Cristo. Meus amados, mais uma vez eu digo para vocês, só para fechar aqui a palavra. Um homem plantou boa semente no campo, o trigo. Enquanto eles dormiram, o inimigo veio e semeou o joio. Os dois cresceram juntos. Eles queriam arrancar a força. Jesus falou para ele, não, deixa que naquele dia é que vai se arrancar. Irmão, não fica brigando com o mundo, não fica discutindo com quem não quer nada com o ímpio. Pregue a palavra, aceitou, amém, não quer aceitar, não entre em briga. Pessoas no seu trabalho, à sua volta, no modo geral, irmãos, estão querendo roubar tua paz, tua alegria, tirar você da presença de Deus, para você agir na carne. Irmão, resista a isso. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Sabe? A pessoa, irmão, aquela pessoa está tentando para arrumar confusão, dê as costas, vai embora. Vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, vai tomar uma água, sai de perto. Sacode a poeira da sua sandália, dê as costas.
Irmão, não vai perder tua paz, não vai perder tua alegria. Em nome do Senhor Jesus. O quanto, que nem Paulo disse, o quanto depender de você, vive em paz. Vive em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E cresça na fé, cresça no Espírito Santo, na comunhão com Deus, creia na obediência da palavra do Senhor. Assim seja? Amém. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Pai querido, Pai celestial, eu faço uma oração aqui, meu Pai, refletindo, Senhor, sobre essa palavra que o Senhor está nos falando hoje, Mateus capítulo 13, que é quando Jesus conta aquela parábola para nos ilustrar sobre o reino de Deus. E o campo, meu Deus, é esse mundo que nós estamos aqui. E o joio, meu Pai, sempre vai aparecer para ali, meu Pai, estar junto do trigo, mas para de alguma maneira prejudicar o trigo. Ou seja, nós fomos plantados aqui nesse mundo pelo Senhor, o Senhor nos deu a oportunidade de nascermos aqui, mas o Senhor quer, meu Pai, que a gente viva na sua palavra e na sua presença, Pai. Mas o mundo, Pai, as coisas do mundo sempre vão conspirar contra o reino de Deus. O mundo e as coisas do mundo sempre vão conspirar contra aqueles que querem te servir, Pai. E isso acontece, às vezes, no ambiente familiar. Meu Deus, acontece no nosso local de trabalho. Em todo lugar, meu Pai, sempre à nossa volta, existem aquelas pessoas. Meu Pai, sempre prontas a arrumar uma confusão, sempre prontas a ofender, a denegrir, a rebaixar, a humilhar. Meu Deus, sempre tem aquelas pessoas, meu Pai, prontas a tirar proveito, querer tirar proveito de nós, nos sugar, nos usar como trampolim ou como degrau para elas mesmas. Meu Deus, ou seja, o mundo à nossa volta conspira contra tudo aquilo que Deus estabeleceu como princípio e regra moral para a vida, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós somos trigo do Senhor, meu Pai. Nós não somos joio, Senhor. Nós somos, meu Pai, como trigo que vira o pão, nós somos aqueles, meu Pai, que traz o pão da vida conosco, que é Jesus Cristo por meio da fé. E nós temos que expressar, meu Pai, essa vida de Cristo Jesus. Portanto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a lidar, meu Pai, com a nossa natureza humana. Porque, meu Pai, nós recebemos a natureza de Deus, mas a natureza humana está em nós. E muitas vezes ela quer dominar a cena, ela quer dominar a situação. Porque, meu Pai, muitas vezes nós somos armados com aquele pensamento que não podemos engolir sapo. Que não podemos, meu Pai, deixar de reagir àquilo que nos fizeram, Pai. Quando a sua palavra nos diz, não pague o mal com o mal, mas vença o mal através do bem. A sua palavra nos ensina que Jesus, meu Pai, quando era injuriado, não injuriava ninguém. Mas nós, meu Pai, no nosso senso de justiça, no nosso senso de não deixar barato, de não deixar quieto, a gente muitas vezes, Pai, age na carne, no natural, e a gente perde a nossa paz, a nossa alegria, a gente perde até mesmo, meu Pai, a gente mancha a nossa comunhão com o Senhor. Porque se somos cristãos, meu Pai, o apóstolo Pedro disse que como cristãos nós temos que padecer como Cristo. O cristão foi chamado para padecer, meu Pai. Mas essa é uma palavra que não cabe na igreja dos nossos dias, Pai. Porque essa igreja, meu Pai, dos nossos dias, não aceita esse tipo de palavra porque parece derrota. Meu Pai, renunciar a si mesmo, aniquilar a si mesmo. Como Paulo ensina, meu Pai, mortificar os nossos membros sobre a face da terra, parece que para essa igreja, meu Pai, não é válido. Parece que essas palavras, meu Pai, de Cristo, essas palavras do Espírito Santo, não cabem na igreja de hoje, Pai. Mas, Senhor, nos ajude a mortificar o nosso eu. Paulo disse, toda ira, toda cólera, toda raiva, toda falsidade e fingimento, toda palavra de maledicência, toda vingança, tudo aquilo, meu Pai, toda cobiça, todas essas coisas são da carne, Pai. E Paulo está dizendo, nós temos que mortificar essas coisas, Pai. Então, Senhor, nos ajude a produzir o fruto do Espírito Santo. Espírito Santo, enche a nossa vida cada dia mais. Espírito Santo, passeia no nosso interior cada dia mais. Fala conosco cada dia mais, Espírito Santo. Pois nós queremos que o teu fruto seja abundante em nós. E principalmente, termos paz, alegria, amor, mas termos domínio próprio, mansidão, temperança, Senhor. Porque nesse mundo descontrolado, nesse mundo destrambelhado, Pai,
É preciso que hajam pessoas sensatas. É preciso que hajam pessoas equilibradas, meu Pai, para trazer equilíbrio nas relações humanas. Quantas vezes, Pai, nós somos a lâmpada do Senhor na nossa casa. E às vezes, ao invés de sermos o ponto de equilíbrio, aqueles que vão trazer equilíbrio, meu Pai, nos relacionamentos de casa, às vezes nós, meu Pai, deixamos nos levar pelos sentimentos, pelas emoções, e a gente acaba colocando mais lenha na fogueira, meu Pai. Senhor, às vezes é no trabalho, é em outro lugar. Meu Deus, ao invés de sermos os pacificadores, nós estamos sendo aqueles que incendeiam ainda mais as discussões, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a sermos trigo, Pai. Nos ajude a termos a natureza de Deus reinando em nós, em nome de Jesus. Para que assim nós produzamos vida, e vida abundante de Deus na nossa casa e família, à nossa volta, em nome de Jesus. Até que um dia, Pai, as pessoas percebam a diferença em nós. E elas vão entender e vão perguntar: qual é o motivo da sua paz? Qual é a fonte da sua alegria? Por que eu não consigo viver assim? Diga para mim, cristão, e nós vamos anunciar Cristo. E nós vamos falar para elas de Cristo, Pai. E quem sabe nessa hora, elas quererão beber da água da vida que nós também bebemos, Pai. Que assim seja no nome de Jesus. Que nós sejamos salvos naquele dia e que nós sejamos instrumentos de salvação para levar vida aos que estão à nossa volta, Pai. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe rica e abundantemente, tá bom? Pensa na palavra que você aprendeu hoje e que de alguma maneira ela possa produzir também fruto na sua vida, tá bom? Vamos todos juntos buscando e servindo a Deus até que a gente se encontre no reino de Deus naquele dia, tá bom? Não vamos ser joio não, porque o joio é amarrado, né, atado e jogado para queimar. O trigo não. O trigo é recolhido com carinho e colocado no reino. E que você possa estar no reino naquele dia. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.